Então, aconteceu uma coisa que foi muito interessante. Quer dizer, interessante agora. Quando aconteceu não foi nada interessante. Eu vinha dirigindo, né, de Indaial para cá, e aí uma blitz estava acontecendo ali em Indaial, na saída assim da BR, quando a gente entra. Eu estava indo levar, acho que a Thaisa, ou o Silvestre, acho que era o Silvestre e o Douglas que estavam no carro, acho que você não estava. E a blitz me parou, eu naturalmente, né, com toda a confiança, sem ter nada a dever para ninguém, encostei o carro e ele pediu então, né, a minha habilitação e a minha identidade. Foi quando eu constatei que a minha identidade, a minha habilitação estava vencida. E eu não sabia mesmo, foi ingenuidade minha, né? Eu esqueci daquilo. E aí ele falou, tua habilitação está vencida. Eu falei, caramba, não acredito. Olhei de novo, estava vencida mesmo. Falei, pois é. Ele falou, então liga para alguém para vir te buscar, né? Senão teu carro vai ser rebocado, né? Eu rapidamente liguei, quem foi me buscar foi o Wagner, com a Marisa. Dirigiram até lá em casa, né? Fui multado, obviamente, mas era só mais uma, né? Numa multidão de multas que eu já tinha naquele carro. E então fui para a segunda fase, né? Tirar a habilitação. Fui no cartório, e então no cartório descobri que a minha identidade estava vencida. Eu falei assim, mas como assim, né? Na verdade não estava vencida, estava manchada, né? Mas estava vencida e manchada. Mas teve um episódio anterior a esse que já tinham te advertido que estava vencida. Então foi justamente isso. Anteriormente foi me dito que estava vencido e aí ainda estava manchada. Assim, parece que a tinta, né, ela soltou cola, não sei lá, com uma lenha, aquilo estava terrível. Então, né, vai eu para a segunda fase para tirar a identidade. Mas uma coisa me deixou assim pensativo, né? Quando foi constatado que a identidade estava vencida, eu pensei, pô, tá, como assim, né? Que tipo de coisa é uma identidade vencida? Porque eu nem sabia que tinha data de vencimento na identidade. Eu desconhecia isso, para mim foi uma surpresa. Em alguns estados eu acho que isso nem tem, só no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, será que eu deixei de ser eu mesmo porque eu venci? Né? Uma pergunta que eu me faço. Se daquele momento em diante a minha identidade passa a não valer mais, quer dizer que eu não sou mais eu mesmo. Tá entendendo? Porque venceu. E aí gerou-me, né, ainda que de maneira metafórica, uma espécie de crise de identidade. O que me leva a justamente falar do meu assunto, que é essa questão de quem nós somos, né? Eu vou caminhar para você entender para onde está indo a minha introdução, não necessariamente fazendo uma crítica à polícia, né, que foi um esquecimento da minha parte, mas que tipo de coisa representa a nossa identidade, que tipo de coisa representa o nosso nome, por exemplo. O que é o nome das coisas? O que são os nomes das pessoas? O que isso significa? Será que o nome ele vem dotado de uma espécie de significado que está atrelado à pessoa? Ou o nome é uma questão convencional somente? Eu sei que quando a gente nasce, os pais dão um nome, mas eles dão um nome, né, de maneira até anterior ao nascimento. Isso já é decidido, né, já é conversado. O Luca, por exemplo, não se chamaria Luca no que dependesse de mim na discussão anterior. Eu queria que fosse Dante, por causa do escritor Dante Alighieri, né? Mas aí me disseram que na escola ele poderia ser chamado de Dente. E aí, não vai pegar bem, né? E aí a Lidiane falou de Luca e me convenceu, ficou Luca. Foi uma coisa antes do nascimento. Mas eu não consigo hoje olhar para o Luca e chamá-lo de Dante, ou de qualquer outro nome, porque parece que o nome, de certa forma, ele simboliza tudo aquilo que o Luca é como pessoa. Estão me entendendo, né? Eu, por exemplo, você já deve saber, me chamo Ander Jorce, né? E há uma questão muito interessante nisso, que você tem, em uma pequena busca no Google, você tem acesso ao significado dos nomes, né? Fulano significa isso, ciclano significa aquilo, Ander Jorce não significa nada. E isso me gera uma espécie de frustração, mas
o que me traz, eu diria, uma espécie de consolo é saber que quando você fala o meu nome, ele me representa. Ander Jossi já faz parte de quem eu sou. Eu não ficaria confortável em ter um nome mudado para qualquer outro nome que fosse, porque não diz nada sobre mim. E isso me leva a um texto muito interessante do Rubem Alves, né? Que ele fala de um amigo que ligou para ele um dia dizendo que havia tido um sonho muito estranho. Esse sonho havia se repetido algumas vezes, e no sonho esse amigo dele havia esquecido o seu próprio nome. No sonho ele não lembrava do seu próprio nome. E aí o Rubem começa a escrever um texto falando justamente do que o nome representa. E ele trata da questão como se o nome fosse uma espécie de gaiola, não necessariamente que nos aprisiona, mas que contém todo o nosso significado. Essa é a ideia. E ele vai dizer, por exemplo, que quando nós pensamos nas coisas, segundo o filósofo, não é, Peirce, que é o filósofo americano Peirce, que da área de lógica, ele fala, quando nós pensamos nas coisas, nós pensamos de maneira integral em tudo que aquilo significa. Então a melhor maneira de nós lembrarmos das coisas, quando nós esquecemos elas, é lembrar na prática o que aquele objeto, fruto do seu pensamento, representa para você. Por exemplo, você pensa em uma galinha, quando eu falo galinha, algumas coisas já vêm na sua cabeça. Uma galinha, o que ela faz? Ela cacareja, ela cisca, né? Ela põe ovos, ela cuida dos pintinhos, ela inclusive nos oferece uma gama de possibilidades gastronômicas, né? Tudo isso está incluso no pacote, né? E aí o que me vem, na verdade, na mente é justamente o que o nosso nome representa, o que o nosso nome significa, que tipo de coisa está atrelado ao nome quando ele de fato é dito, não é? É pronunciado, e que tipo de coisa nós carregamos na nossa história. Quando eu falo Chico, Francisco, o que Francisco representa? Francisco representa somente um homem, não é? Que é nosso vizinho ali e que é alguém de bom coração, que está sempre disposto a ajudar, que dirige uma van, que tem um cachorro chato pra caramba, marido da Miriam. A Miriam não concordou não, né? O Lucas acha ele chato, né? Mas tá sempre querendo brincar com ele, né? Ou o Chico Francisco, né, representa toda uma história, né? Às vezes a gente senta para conversar e ele me conta as histórias do seu passado e de coisas que aconteceram. Isso são coisas que significam no final da história quem ele é, a história. Vai ver que é por isso que o Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Quem sabe no sonho do amigo do Rubem Alves, o esquecimento do próprio nome tivesse a ver com algo novo que poderia emergir de um passado que foi esquecido. Quem sabe a Bíblia, com sua proposta de nós termos um novo nome que somente Deus conhece, tem a ver com essa restauração que só pode ser feita, que só pode ser executada por Deus. Por isso eu convido você a ler comigo Atos capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo.
Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Até aqui, nós vimos como aconteceu em Atos 2, no evento do enchimento do Espírito Santo. Algo miraculoso, extraordinário, vindo dos céus, que levou aqueles homens cheios do Espírito Santo a falar em outros idiomas, a pregar as boas novas do Evangelho, as grandezas de Deus, no idioma daqueles homens que haviam subido para a Páscoa, advindos e oriundos, de várias nações ali, espalhados pelo mundo helênico. A sequência, do acontecimento, ela se dá na sequência num discurso do apóstolo Pedro, que ali também cheio do Espírito Santo, ele, depois do seu discurso, leva 3.000 homens ao arrependimento, e esses 3.000 são batizados. Então começa uma sequência de feitos extraordinários da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. E esse evento no capítulo 3 é o primeiro milagre de uma sequência de outros, de muitos outros, de numerosos milagres que acontecerão através dos apóstolos. Esse específico que marca esse início, esse punch, esse poder do Espírito Santo em impulsioná-los para frente, ele é muito interessante por conta dos detalhes. Diz o texto, segundo Lucas, que Pedro e João, não à toa Pedro e João vão ser os dois colunas da igreja primitiva, aqueles que vão ser os líderes. Posteriormente, Tiago, irmão de Jesus, também vai assumir um papel de liderança. Mas os dois vão ao templo. Interessante que o escritor diz para a gente que eles vão na hora nona, não é? Isso é, às 3 horas da tarde. Porque os judeus, eles se reuniam para orar no templo 3 vezes ao dia. E os apóstolos, na contramão do que muitos ensinam, eles continuavam sendo judeus. Eles continuavam guardando as leis de Moisés, guardando o sábado, mantendo a sua rotina religiosa segundo os costumes. Na verdade, eles nunca abriram mão disso. Isso não é verdade para nós que não somos judeus. Os judeus, eles continuaram mantendo a sua tradição, mas a grande discussão seria se nós, gentios, que não fazíamos parte de todo aquele legado mosaico, teríamos que também se submeter às leis cerimoniais e toda a tradição mosaica, o que, segundo o parecer da Assembleia, da própria igreja em Jerusalém, não vamos colocar fardo tão pesado sobre os nossos irmãos, é o que vai dizer Tiago, irmão de Jesus. Esses dois apóstolos, eles estão se direcionando ao templo para orar, junto com todos os outros judeus, justamente às 3 horas da tarde. E é quando Lucas nos diz que havia um aleijado sentado à porta do templo, chamado Formosa. Há uma dificuldade para identificar qual seria com exatidão essa porta formosa. Mas uma das possibilidades fosse que essa porta tinha este nome porque era uma porta toda em bronze. A porta que teria sido doada por algum judeu, provavelmente um judeu rico das cercanias, e que ela de fato tinha um diferencial que era a sua beleza, na maneira com que ela foi esculpida e com o material que foi usado. É justamente nessa porta que todos os dias, diz o escritor, no versículo 2, colocavam aquele aleijado ali para pedir esmola aos que entravam. Por quê? As pessoas colocavam lá, não sei se os familiares, os amigos mais íntimos, ou mesmo os judeus piedosos que passavam por ali, é que esse tipo de pessoa, por ter uma deficiência física, não é, como cegos, leprosos e tantos outros que ficavam de certa forma à parte do culto, à parte do templo, excluído da questão cerimonial daquele tempo, porque muitas vezes a deficiência física, não muitas vezes, mas todas as vezes, a leitura que se fazia é que algo de pecado havia acontecido na vida do indivíduo, ou dele, ou dos seus pais. E a gente lembra, inclusive,
um texto em que o cego, né, está sentado e os discípulos justamente interrogam Jesus sobre o que este homem fez, quem pecou para que ele nascesse cego. Vocês lembram disso? E aí Jesus vai dizer assim, nem ele, nem os seus pais. E aí ele vai curar o cego. Da mesma maneira, o aleijado era isso. Era alguém impróprio, era alguém inapto, era alguém impuro, que não poderia participar do culto. Por isso ele se sentava ali na porta, porque além de não poder entrar, ele não tinha como trabalhar. Era alguém, provavelmente, que nem andava. Por isso, a porta do templo era o melhor lugar para se ficar, porque as pessoas indo para o seu tempo de adoração, se sentissem ali, quem sabe, tocados pela miséria e pela pobreza daquele homem e dessem alguma coisa para que ele pudesse resolver o problema do dia e quem sabe, ali defender a sua alimentação cotidiana. É o que está acontecendo aqui. E aí o escritor vai dizer para a gente que quando ele vê Pedro e João entrando, então pensem da perspectiva de um aleijado. Ele está sentado, não é? Há um fluxo na porta. A porta ela dá acesso, se for essa porta, né? Dá acesso ao pátio dos gentios, pátio das mulheres e depois o templo. Então havia um fluxo ali, tanto de mulheres, quanto de gentios, quanto de judeus. Intenso, né? Ele vê os dois apóstolos, não necessariamente sabe que eles são apóstolos, mas ele vê uma oportunidade de pedir, e provavelmente no automático, como ele pedia o tempo todo. Diz o texto que ele vê Pedro e João entrando no templo e pediu-lhes uma esmola, naturalmente, como ele sempre havia feito. Mas algo diferente acontece no versículo 4, que diz que, fixando nele o olhar, Pedro e João disse para ele, olhe para nós. Por que olhe para nós? Porque provavelmente esse homem nem olhava para cima, ele não olhava as pessoas nos olhos, ele não estava interessado em ver o olho de ninguém, rosto de ninguém, ele estava interessado em receber qualquer coisa. Então ele, da sua perspectiva de quem está sentado, ele pede, não é, com a mão para cima. No Rio de Janeiro tinha um senhor que ficava pedindo esmola assim, sempre na rua da igreja que eu congregava. Ele ficava às vezes ao lado, às vezes um pouco mais para frente, porque tinha um mercado bem grande do lado da igreja. E eu me lembro que esse senhor, ele ficava sempre agachado, com a mão para cima assim, e você passava e falava assim, dá uma esmola aí. Ele nem olhava, ele não estava interessado em ficar olhando para a cara de ninguém, né? Ele queria receber, a mão dele já ficava dormente aqui para cima, me dá. Inclusive tinha um mito que aquele homem era rico, né? Todo mendigo a gente diz que é rico, né? Tem muito dinheiro, não tinha muito dinheiro nada, o cara era muito pobre, estava sempre ali pedindo dinheiro. E eu acredito que o acontecimento aqui é mais ou menos assim, ele vê passando e ele fala, me dá uma esmola aí, né? Mas aí Pedro e João param e diz para ele, olhe para nós. Aí é que a coisa muda. Aquele homem que estava numa perspectiva, quem sabe, da cintura para baixo, agora eleva os olhos para eles, não é? Agora é uma questão pessoal, né? Tete a tete, olho no olho. E aí diz o texto que ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. O que aconteceu aqui? Aconteceu que algo que não era normal acontece na vida daquele aleijado. As pessoas provavelmente jogavam dinheiro, colocavam na mão dele e passavam. Esses dois param e diz para o homem assim, olha para a gente. Aí ele deve ter pensado, opa, vai sair alguma coisa agora, né? Ele olha para eles com uma expectativa de receber alguma coisa. Entende isso, né? Experimenta fazer isso com um pedinte que estiver sentado na rua. Ei, olha para mim. Ele vai olhar para você que estava pedindo dinheiro e agora ele tem a sua atenção. Eu acho que esse tipo de acontecimento que está se dando aqui, ele espera receber alguma coisa, e esse alguma coisa é óbvio que é o dinheiro que ele pede. Ele não está esperando receber mais nada além disso aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que a coisa não termina por aí, porque ele vai receber justamente a cura, não é? Mas eu não vou avançar, mas para dizer que para aquele aleijado, tudo que ele precisava era resolver o seu problema do dia. Isso que ele precisava, pelo menos é o que ele acha que precisa, é a esmola.
A esmola é o dinheiro para comprar comida, para se vestir, para fugir do frio, para, quem sabe, sanar ali as suas necessidades mais básicas. É isso que ele pede, é isso que ele espera. Ele não está esperando aqui receber um saco de dinheiro, ele não está esperando aqui receber um vale-compra no shopping de Jerusalém do primeiro século. Ele não está esperando nada mais do que justamente resolver ali a sua necessidade. Mas aí é que está a beleza do acontecimento, é que ele vai receber muito mais do que aquilo que ele está pedindo. Ele vai receber a cura. Ele não vai receber o tapar o sol com uma peneira para um problema que é pontual na sua vida, mas ele vai receber justamente a cura da sua miséria. Ele vai receber pernas para poder trabalhar. Ele vai receber pernas para poder fazer parte de toda a realidade religiosa do seu tempo. Ele vai receber algo que ele sequer está esperando. Por quê? Tudo bem que Pedro vai dizer no seu discurso que a cura do homem se dá pela fé no nome de Jesus. E de certa forma, depois de Pedro ter dito para ele que se levantasse, houve da parte dele o desejo de se levantar, não é? Porque ele poderia ter continuado sentado e dizendo: você está maluco, né? Eu não ando. Mas o que eu quero salientar nesse primeiro momento é que muitas vezes a nossa postura diante das nossas dificuldades é justamente olhar esperando receber aquilo que é o suficiente para sanar o problema. Nós, na maioria das vezes, usando aqui a metáfora do homem que não olha as pessoas nos olhos e que está esperando resolver justamente o seu problema básico, olhamos para Deus com essa expectativa. A gente tem conta para pagar, a gente pede a Deus dinheiro para pagar a conta. Não é assim que a gente faz? A gente tem um problema de saúde, a gente pede a Deus a saúde. A gente tem um problema, seja ele qual for, a gente está sempre esperando de Deus uma resposta segundo as nossas petições. Nada mais óbvio. O que eu quero salientar é que, quem sabe o que limita a nossa compreensão do agir de Deus é achar que Deus tem que responder segundo aquilo que a gente acha que tem que ser respondido. Se é R$1.000 o seu problema, é R$1.000 que você pede e é R$1.000 que você espera. Se é gripe, é a melhora da gripe que você espera. Mas aí é que está a beleza do Evangelho e a beleza do que está acontecendo aqui, é que Deus, Ele sempre dá muito mais do que aquilo que necessitamos. Por isso, quando nós mudamos, quem sabe, a maneira com que a gente olha para aquele que pode fazer para a gente muito mais do que aquilo que a gente necessita, vai fazer toda a diferença. Ao invés de olhar para a esmola, não é isso? Quem sabe a palavra de Deus para nós aqui tipificada nos apóstolos seja: olhe para mim, porque eu posso te surpreender, porque eu posso te dar muito mais do que aquilo que você está necessitando, porque necessariamente você não sabe o que você está necessitando, como esse homem. E a gente acha que muitas vezes a resposta de Deus tem que ser pontualmente segundo aquela necessidade tão pequena que às vezes tira o nosso sono. Mas Deus está movendo coisas maravilhosas, e o que Deus quer nos dar não é somente resolver aquele problema, mas é pernas para que a gente possa andar. É a cura para que a gente possa de fato avançar, é de fato restaurar a nossa condição de réis mortais pecadores. É isso que o texto está falando. Eles poderiam dizer aqui, né? Olhe para nós, toma aqui, 10 ciclos, está aí resolvido o problema da alimentação por 3 meses. Maravilha, ia dizer aquele cego, né? Mas não, ele vai ser curado da sua miséria. E o que isso significa, senão o fato de que o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós cultuamos, é o Deus que deseja todo o tempo nos surpreender, porque Ele nos ama, e a resposta dele diante da nossa petição vai ser algo simplesmente muito maior do que aquilo que a gente espera. Quem sabe, não segundo a sua compreensão do que tem que ser a resposta de Deus. E aí quem sabe está o problema. A gente continua esperando a esmola.
Eu não estou aqui fazendo um discurso triunfalista, né, de você tem que exigir para Deus te dar alguma coisa e Ele tem a obrigação de te dar. Eu não estou dizendo isso. Mas o próprio Jesus vai dizer: qual pai que daria pedra para um filho que carece de pão? Nenhum pai. Eu ajo assim constantemente com o meu próprio filho. A gente sai e aí ele quer um docinho qualquer, né? Eu faço isso porque eu sou um coração molengo. Às vezes tem que dar uma travada porque se demora o bicho pede mesmo, né? Mas ele não é daqueles que fazem bagunça, pirraça no mercado. Mas ele fala: papai, posso comprar uma tortuguita? Você tá rindo? Tortuguita? Tortuguita é legal, que é bem barato e resolve, né? Quanto é a tortuguita? 3 pila, 3 reais, você resolve a paradinha. Mas quando ele me pede pequeno assim: papai, posso pegar uma tortuguita? Eu falo assim: não, toma essa caixa com 2 Kinder Ovos. Tem 2 lá, o bicho fica assim, brilhando, né? Quando ele pede os 2 quilos, quero 2. Aí eu falo assim: não, tem jeito, só a tortuguita. Pra baixar a bola, né? Tá se sentindo muito. Mas o exemplo de Jesus é bem esse, com o pai, né? Que diante da necessidade do filho vai dar pedra. Não vai dar, ele vai dar o melhor que ele puder dar. Porque ele sabe o que é melhor. E muitas vezes eu acho que o que tem que mudar é justamente a nossa perspectiva. Parar de olhar para o problema e olhar para o Deus que nós servimos. Amém? Amém. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E se for cura, meu amigo, vai ser cura. Mas vai ser cura maravilhosa. Se for problema financeiro, que seja. Se essa é, de fato, aquilo que Deus acha que deve ser a resposta para você, vai ser algo maravilhoso. O que a gente não pode justamente fazer é ficar naquele posicionamento de alguém que espera uma coisa que precisa ser, de certa forma, aquela a resposta para resolver os nossos problemas. Porque a gente nem sabe a dimensão dos nossos problemas. Pode ser uma conta hoje, mas o que lhe garante que resolve a conta amanhã, mês que vem, para o ano? A gente sabe que não resolve, né? Quantas vezes a gente se viu envolvido numa questão, já usando essa questão financeira, que é justamente a do texto, e a gente, cara, eu tenho que pagar essa conta. Aí você ora, chora, né? Perde noites de sono e tal, aí pá, consegue a grana, como Deus é bom, paga mês que vem tudo de novo. E a gente vai levando a vida, né? Resolve daqui para tampar ali, e é assim que a gente vai achando que isso é milagre. Pô, isso não é milagre, né, cara? Milagre é maravilhoso. Milagre é a cura da nossa condição. Milagre é justamente fazer o homem que estava caído se levantar. É isso que Deus faz. Deus faz coisas extraordinárias. Mas é necessário que a gente mude a perspectiva. Aquela oração que você faz: Senhor, resolve esse meu problema, muda para isso. Muda para quem sabe, uma resposta diante de um chamado de Deus: olhe para mim. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Como se Deus estivesse pegando o nosso queixo, assim, que está olhando para a necessidade, para a dificuldade, levanta assim e fala assim: cara, olha para mim, olha quem eu sou Deus, eu sou seu pai, eu te amo, descansa em mim. Relaxa, brother, ele vai dizer. Fique em paz, porque eu estou agindo. Não fique limitado às dificuldades. Limite-se a confiar que Deus tem a melhor resposta para você. E aí o que acontece no texto, né? Versículo 6 diz assim: então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro. Eu acho que só aqui já deve ter arrebentado o cara, né? Pô, o cara mandou olhar para ele, agora o cara fala que está duro, né? Como assim Pedro está duro? Porque diz que, né, os membros da igreja lá em Atos 2 vendiam suas posses e depositavam aos pés do apóstolo. Ele estava com o cartão da convenção, né? Ó, cartão da convenção, não pagou, bicho. Quem estava bancando era o pessoal que estava vendendo terreno. Mas a gente sabe que o dinheiro não é de Pedro, né? E esse dinheiro que era colocado aos pés dos apóstolos era para a administração, justamente, e a manutenção dos órfãos e das viúvas. É o que o texto vai dizer lá. Pedro não estava cheio de dinheiro. Pedro não era apóstolo, né? Fazendo corrente do relógio, do carro, né? Não era, não. O apóstolo verdadeiro andava era duro. Não sei se isso serve de consolo para você, mas é o que ele está dizendo: não tem dinheiro, bicho. Não conta com isso não, que esse roupão que usa que nem bolso tem, né? Não tem onde pôr. E aí eu não sei se isso gerou uma frustração no aleijado lá, mas ele vai dizer assim: ó, mas o que eu tenho,
eu vou te dar. E aí é que está a grande sacada do texto, porque ele vai dizer: e pegando pela mão direita, o levantou, imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E diz 8 assim: e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você nota a mudança do estado do cara, né? O cara estava aqui: dinheiro aí, por favor, dinheiro aí, por favor. De repente Pedro olha fixamente, fala: olhe para mim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. Ele pega pela mão, o cara levanta. Aí não diz que o cara levanta, enfim, né? Os filmes, assim, o cara fica: né? Rapaz. E principalmente nos vídeos das igrejas curandeiras por aí, não é bem assim também a coisa, né? O cara devia ter aquelas pernas fininhas, atrofiadas assim, já viram? Desde nascença não anda, não tem musculatura, né? Não tem tônus muscular, e aquilo foi restaurado, foi restabelecido, a ponto dele fazer coisa que eu não faço, que é ficar dando pulo. O cara fica dando pulo. Provavelmente o Pedro disse assim: calma, velho, devagar, você vai quebrar essa perna nova aí. O cara fica saltando, né? Pulando, diz o texto, de alegria que ele andava. É até impressionante pensar que alguém que nunca andou, né? Você tem casos de pessoas, por exemplo, que sofreram um acidente e estão no estado fazendo os exercícios, né? Fisioterapia para voltar a andar. A coisa é lenta, é gradativa, não é? Esse cara nunca andou, já sabe pular. Sente isso? Nunca deu um passo na vida e agora pula e fica pulando o tempo todo, né? Quem sabe se inscreveu nas Olimpíadas do período e levou prêmio, tanto que o cara pula. Mas o que é marcante nesse momento, dentre outras coisas, é a primeira vez que uma cura descrita nos evangelhos e no livro de Atos vai ser feito em nome de Jesus. E isso é um elemento estranhíssimo no judaísmo do primeiro século. Por quê? Ninguém nunca curou no nome de um profeta. Está curado em nome de Elias. Coisa mais absurda seria essa. Seria até inclusive uma heresia para apedrejamento. Como assim Elias? Quem é Elias? Ninguém nunca curou em nome de Moisés, ou em nome de nenhum outro profeta, ou homem relevante, Samuel, que seja Saul, Davi. Não existia isso. Se houvesse uma cura por parte do profeta no Antigo Testamento, seria em nome de Deus, não é isso? Deus me ordenou, né, dizer para você que você esteja curado. Mas olha o que está acontecendo aqui: eles estão curando no nome de Jesus. Jesus era uma pessoa. Jesus era uma pessoa que inclusive viveu por ali, todo mundo conhecia quem era, que morreu, que foi crucificado em nome. E olha só como o autor é tão detalhista que ele vai dizer: em nome de Jesus, que é o nome de Jesus, né? Vocês sabem que não havia sobrenome, né? Ele não tinha, né? Jesus Pereira de Araújo, né? Era Yehoshua o nome dele, provavelmente Yehoshua Bar Yehoshua, que é Jesus, filho de Josué. Josué e Jesus é a mesma palavra, é o mesmo nome, né? Então, ele não é descrito como filho de José, mas ele é descrito como Jesus, o Messias, né? Seria Yehoshua Meshiach. Olha, estou gastando meu aramaico aqui, que não é muito bom. E ele diz mais: o Nazareno. Para todo mundo saiba de quem que ele está falando, ele está falando de Jesus, Yehoshua, aquele que eles conheciam, o Messias, descrito pelos profetas, que veio de Nazaré, da cidade de Nazaré, de onde disseram: pode vir coisa boa de Nazaré, lá dos interior, né? É Jesus. Para que ninguém tivesse dúvida sobre que tipo de nome estava sendo efetivado aquela cura. Pela primeira vez na história do judaísmo, vai ser curado alguém na autoridade de um nome que não seja o nome do próprio Jeová, do próprio Yahweh. Você percebe a relevância disso aqui? Porque Jesus está sendo colocado no mesmo patamar em divindade que Deus, na mesma autoridade que Deus, com o mesmo poder restaurador que Deus. Nesse texto, a divindade de Jesus está sendo estabelecida. Mas é o nome que cura? É Jesus o nome? Não, não é. Porque Jesus era um dos nomes mais populares no primeiro século. Era igual João hoje. Tinha um monte de Jesus, brother. Um monte de Jesus. E não era o nome.
um nome que tem um poder mágico. Quem sabe a gente interpreta esse texto assim: o nome de Jesus, o nome de Jesus. A gente gosta de falar isso o tempo todo. Mas era sobre quem Jesus era, sobre que tipo de conteúdo estava ali, justamente demonstrado através do nome daquele indivíduo. Jesus, o Messias, Filho de Deus, foi aquele que se levantou, né, e pregou sobre as coisas do reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus, que foi crucificado, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Sobre esse que ele está falando. E de repente, independente do idioma, se é Yehoshua em aramaico, se é Insus em grego, se é Jesus aqui, se é qualquer outro tipo de pronúncia, é sobre este indivíduo, esta pessoa que viveu na terra, que caminhou entre nós e que era a revelação do Filho de Deus entre os homens. É esse que tem poder. O poder não emana de Pedro, o poder não emana de João, não emana de qualquer um que seja, mas do próprio Deus através de Jesus, que faz com que esse homem seja restaurado. Isso é belíssimo. Se alguém questionar qualquer dia, Jesus não é Deus, então como o nome de Jesus cura as pessoas? Que tipo de coisa é essa? Como os demônios podem se submeter ao nome de Jesus? Como os aleijados podem ser curados em nome de Jesus? Como os cegos podem ter a visão restaurada em nome de Jesus? Porque ele é o Filho de Deus, que tem autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre o que for. Mas você sabe o que é belo também? É que ele não vai ser somente curado, né, do seu problema, mas o texto diz que ele vai, né, se levantar e, dando um salto, colocou-se em pé. O que ele fez depois disso aqui? Saiu correndo para ir contar para os pais? Saiu correndo para a primeira padaria, né? Pô, velho, agora eu posso vir sozinho aqui, me dá aí pão para comer, que eu estava com fome. Ele entra no templo. Entende isso aqui? Aquele que esteve a vida inteira rejeitado pela religião do seu tempo, aquele que nunca foi aceito como alguém apto a cultuar, aquele que nunca se sentiu fazendo parte de nada disso, primeira coisa que ele faz em ser curado, depois de ter pulado, é óbvio, é entrar no templo para orar. Porque esse é o Deus que nós cremos. Não é um Deus que está simplesmente interessado em sanar doenças, mas é um Deus que está interessado em nos reabilitar, para que nós possamos fazer parte de algo maravilhoso. É um Deus que está interessado justamente em restaurar o homem, restaurar a nossa condição de filhos, restaurar a nossa condição de curados, restaurar a nossa condição de queda. O Deus que nós cremos é um Deus restaurador. Está aí, quem sabe, a grande problemática do nosso tempo, já que a gente está falando de perspectiva, é justamente olhar para um Deus não simplesmente porque tem o milagre ao seu favor e segui-lo ou buscá-lo por isso, mas olhar para um Deus que simplesmente tem no seu coração o desejo de nos restaurar, de fazer de nós algo belo de novo, algo que foi quebrado, algo que foi corroído, que foi corrompido. E o desejo de Deus, através do seu Filho, através do Evangelho, é nos purificar, para que nós estejamos aptos de novo a estar na sua presença, a fazermos parte do grande coral de adoradores. O coração de Deus se move na direção da restauração do homem, e isso é belo. A gente, quem sabe, e quando eu falo a gente, eu falo tipificando aí todo evangelicalismo do nosso tempo, tem buscado um Deus porque ele oferece vantagens, porque ele oferece cura. E a gente tantas vezes vai atrás de Deus por isso. Cura, resolve, né? É um desespero diante de um mundo opressor e de um sistema que nos consome. Aí a gente fica procurando Deus. E aí, quando Deus não responde segundo as nossas perspectivas, a gente se frustra e tem dificuldade de lidar com Ele, inclusive. Mas a gente não entende que o maior passo que Deus poderia ter dado, Ele já deu, enviando o Filho na cruz. E a gente sequer reconhece a salvação como sendo algo maravilhoso, que deveria estar gerando na gente saltos de alegria, como este homem aqui,
que deveria estar gerando na gente um coração desejoso de entrar no templo, não necessariamente o templo físico, mas entrar no templo no sentido de ter um coração grato, para orar, para agradecer tudo aquilo que Deus fez e realizou na nossa vida, e não a problemas pontuais da nossa existência medíocre nesse planeta aqui. Você já deu saltos de alegria porque Jesus te salvou? Pergunta essa, né? Já deu? Já pulou? E cara, eu fui salvo. Eu estava caído e agora vejo. Eu era cego, agora enxergo. Eu estava condenado, agora estou de fato sendo amado por Deus. Isso já gerou na gente um coração que gostaria de dar um salto. Sentiu assim? Com um sentimento vulcânico de que vai entrar em erupção de alegria. Ou a gente leva isso assim, né? Vamos na igreja, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Aí quando vem o problema, Deus, resolve essa conta de luz. Senão como é que eu fico sem Netflix? Esse é o relacionamento que a gente tem com Deus? Ou a salvação, a restauração que Deus proporcionou ao homem gera em nós um coração extremamente feliz, contente, alegre, que está de fato latejando de alegria. E se eu te pedisse agora para dar um pulo aqui, quem tem coragem de dar um pulo aqui? Dar um pulo pela salvação, não pulou, senhor. Não vou fazer você pagar esse mico não, porque vai ter um que vai levantar uma hora e vai pular, né? E não vai ser legal, vai ser bem constrangedor. Mas eu gostaria que você se sentisse assim. Eu adoraria. Deus me salvou, cara, e como eu exprimo isso em palavras? Não consigo. Então eu vou pular. Não pula da ponte não, que aí não vai resolver teu problema, mas pula de alegria, né? Se você não pular, que o coração esteja tomado por esse sentimento de alguém que estava inapto a estar na presença de Deus e que Ele deu o passo em nosso favor com o sangue do seu próprio Filho para nos restaurar. Amém? Amém. Isso é belo, não é? Ele entra no templo, isso aqui não está à toa não, gente. O escritor fez questão de dizer para a gente que ele, saltando e louvando a Deus, foi para o templo, junto com os apóstolos. Sabe outra coisa que é interessante aqui? Não sei se você percebeu no texto, tem uma palavra que se repete. E é um princípio hermenêutico, né? Se tem alguma coisa, e exegético, que tem se pronunciado no texto e é repetido exaustivamente, porque aquilo tem, na verdade, todo um significado. Percebam só, o texto diz assim, no versículo 3, quando Pedro viu o homem, primeira vez, ele vê o homem, o aleijado, né? Não o cego, o aleijado. Aí o 4 diz, fixando nele o olhar, de novo, segunda vez. E o 5 diz que ele ficou olhando atentamente, terceira vez. E aí Pedro vai, pede ele para se levantar, ele se levanta de um salto, e aí diz o 9 o quê? E o povo quando viu, não é isso de novo? Eles reconheceram ele e ficaram assustados, cheios de espanto e assombro. Então você tem três perspectivas aqui. A dos apóstolos, olharam para ele fixamente. Essa é a perspectiva de Deus aqui, que enxerga a necessidade real. Segundo movimento o homem olha para eles, não é isso? Bom, isso é bem claro no texto. Ele olha individualmente, né, pessoalmente para eles, e lhe é desafiado. Em nome de Jesus, levanta. E aonde está a fé do aleijado? Está no desafio? Não é? Ele não era um crente antes, ele não era um crente em nada, mas ele foi desafiado a se levantar. A cura iria acontecer se ele se colocasse à disposição e desse, se é que eu posso dizer, o passo em direção justamente ao que Deus queria fazer por ele. Como eu disse, ele poderia ficar sentado aqui. Ele era um aleijado, ele não tinha obrigação nenhuma em fazer um esforço para se levantar depois de toda uma vida tendo um conhecimento construído de que ele tinha a incapacidade de se colocar em pé. É como você chegar para um mudo de nascença e dizer, fala. Ele não vai sequer fazer um esforço para isso, porque ele sabe que não fala.
Mas diante do desafio de Pedro, em nome de Jesus, ele sabe quem é Jesus, todo mundo sabe quem é Jesus, levanta, e o homem dá justamente esse passo na direção do desafio, é que o milagre acontece. Por isso que Jesus depois vai ser citado no discurso de Pedro como sendo aquele em quem o cego depositou a sua fé. Ele vai dizer, a cura se deu pela fé deste homem no nome de Jesus. Primeira perspectiva, os apóstolos veem o homem. Segundo, o homem vê e olha para ele esperando receber alguma coisa e é desafiado a dar um passo ao encontro daquilo que era o milagre. E o terceiro, a multidão viu. A multidão viu. E o que a multidão viu? Ela reconhece, no 9 diz que todo o povo viu andando e louvando a Deus. Eles viram, foram testemunhas oculares do que aconteceu. E o 10 diz, reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmola à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Então, a palavra no grego para o espanto e o assombro é ektáseos, que tem não é um assombro de aterrorizado, não é um assombro de um acidente de caminhão, né, que bateu e matou 5 e você viu e ficou... Eles estão assim, atônitos, né, diante daquele acontecimento. Eles estão, é uma espécie de emaravilhamento, né, e sei lá, uma espécie de ceticismo que foi quebrado, né? O cara era aleijado, a gente está vendo o cara andando, a gente está vendo o cara pulando, e isso gerou neles esse ectásios, né? Esse espanto exclamatório, né? Essa admiração assim, meio fantasmagórica, né? Não é o susto, o terror, é no sentido de fato de estar vendo algo que não deveria estar acontecendo. O que isso tem a ver? Se no primeiro momento é Deus olhando para as nossas necessidades e conhecendo, né, de fato o que a gente precisa, no segundo momento é nós olhando para Deus e respondendo a um chamado dele para se colocar à disposição, o terceiro momento é o que o povo olha para nós e vê. É essa a questão, porque eles, quando olham para o aleijado, eles veem alguém restaurado que está saltando e louvando a Deus, e eles exclamam. E a minha pergunta é, diante dessa exposição, que tipo de coisa nós representamos? Que tipo de coisa nos marca quando os outros olham para nós? Eles se enchem de espanto, exclamatório, de admiração diante daquilo que é manifestado nas nossas vidas, que foi fruto da ação de Deus. Está entendendo para onde eu estou querendo levar? É para onde o texto está levando. As pessoas, quando olham para nós, elas falam, cara, essa pessoa, isso não é normal, não deveria ser assim, porque ninguém faz desse jeito. É isso que está acontecendo aqui. Ou mesmo eu conhecia, eu sei como era, e não é mais assim. Alguma coisa foi mudada. Percebe isso? Essa manifestação da ação de Deus na nossa vida precisa ser pública. Não pode estar restrita a uma comunidade cristã, porque a gente, com a gente mesmo, se entende. Mas lá fora é que a coisa precisa fazer a diferença. E eu vou lhe dizer, você não foi curado de nenhum tipo de deficiência física, eu acho, nenhuma doença terminal, eu espero. Mas você, ao mesmo tempo, tem oportunidade de manifestar publicamente a ação de Deus na sua vida. E esse é o testemunho da fé. E esse é o testemunho que fez a diferença na história do Evangelho. Não pense você que os cristãos do primeiro século foram para as sinagogas num debate acurado sobre a teologia melhor, ou um debate apologético da defesa da fé. Eles foram dar testemunho daquilo que o nome de Jesus estava fazendo na vida deles. E é sobre isso. É sobre o que Deus fez nas nossas vidas, sobre um chamado que nós atendemos e sobre o tipo de influência que isso exerce nas pessoas. As pessoas estão espantadas, exclamando, olhando para nós e identificando de fato uma centelha da eternidade em nossa vida. Se não, precisa estar, porque nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. E a gente tem oportunidade para demonstrar isso. Quando somos abordados, quando nos relacionamos, quando temos a oportunidade de falar sobre nós.
E é isso que eu penso ser a grande força do Evangelho, sabe? O Evangelho não é só um sistema intelectual, o Evangelho não é só um posicionamento, né, dentro de tantas as outras religiões. O Evangelho é justamente construído em cima do testemunho pessoal do que Deus tem feito na minha vida. Isso precisa gerar naqueles que olham para nós admiração, porque o conhecimento é construído assim. Primeiro as pessoas se espantam, depois elas ficam curiosas, até o ponto delas adquirirem justamente o conhecimento daquilo que está sendo tratado. Por isso são perspectivas, não é? Diferentes, trazidas no texto para a nossa edificação. Por isso, o nosso nome precisa representar muito mais do que somente um nome. Quando o seu nome for pronunciado, que ele represente tudo aquilo que você manifesta na sua vida, e que a glória de Deus esteja lá. E que a glória de Deus esteja lá. Porque um dia nós estaremos com o Pai, e nós teremos um novo nome, justamente porque seremos aqueles que faremos parte de um grande coral de adoração, cujo passado pecaminoso, decaído, foi esquecido. Só que isso começa agora, não no céu. Amém?